E aí, pessoal, beleza? Tranquilo? Vamos lá para mais uma aulinha? Vamos continuar aí nossas aulas sobre inferências, tá? Vamos lá para a parte 2 dos exercícios, tá? Bom, nossa tarefa, tal como foi lá na parte 1, é de a gente olhar para algumas frases e, lembrando, a gente tem que ver qual é a inferência correta. Qual é o nome da inferência correta que a gente já estudou? É pressuposto, não é isso? Lembrando, o que é o pressuposto? Pré significa antes. O su significa sub, né? E o posto significa o que se põe. O que se põe é o texto, né? Que vai ser cada frase que a gente vai analisar. Então a gente tem que ver qual é o antes que garante cada texto ser dito, né? Qual é o antes de cada texto, qual é o pré de cada texto que garante cada texto poder ser dito, considerando que esse dito venha a ser uma informação verdadeira, né? Que tenha respaldo, né, na realidade, certo? Como a gente já fez 10 frases, vamos lá para a 11ª? Então, bora lá? Tranquilo? Bom, se você não pegou as aulas anteriores, volta lá, procura o vídeo anterior e vai lá dar uma relembrada de como foi que a gente fez. Então, vamos lá, 11ª frase diz o seguinte: Silvio Santos anunciou ao vivo que vai tirar o programa de Patrícia Abravanel do ar. Bom, Patrícia Abravanel, a filha dele, né? Tem lá um programa, lá no SBT, beleza. Mas essa é uma notícia velha, muito velha, né? Mas vamos anunciar o que foi. Vamos ver o que foi anunciado aí nesse texto. O que foi enunciado, melhor dizendo. E vamos ver qual é o pré desse texto, que pode garantir esse texto ser um texto que corresponde à verdade. Se o Silvio Santos anunciou ao vivo, ele não anunciou em off. E outra coisa, a Patrícia estava com o programa no ar. Então a gente tem que trabalhar em cima disso. Bom, o pré desse texto tem que ser o quê? Tem que ser aqui o programa da Patrícia, né? Então é Patrícia Abravanel está com um programa no ar, certo? Esse é o mínimo que a gente tem que pensar. E que será extinto por Silvio Santos. Por Silvio Santos. Né? O Silvio Santos vai acabar com o programa, segundo diz esse texto. Se é verdade ou mentira, se aconteceu, se não aconteceu, não importa. É o que temos aí para pensar a partir desse texto. Tá beleza? Tranquilo? Esse é o mínimo que a gente tem para pensar. Dá para dizer se o programa é de TV ou não? É claro que você, sabendo a realidade, talvez pense em TV. Mas a frase em si nem fala que é TV. Podia ser programa de rádio, né? Podia ser programa na internet, sei lá o quê. Tá? Então esse é o mínimo que a gente tem para pensar a partir do que foi dito. Tá tranquilo? Tá? É basiquinho? É basiquinho, mas é isso aí, tá? É aquela história, seguro morreu de velho, eu vou ficar onde é seguro responder. Tá claro isso?
Não vou extrapolar para outras realidades que eu possa conhecer, mas que a frase não está me dando. Tá beleza? Tranquilo? Que o Silvio Santos é lá dono da emissora que a filha dele trabalha. Isso a gente sabe, né? Olhando para outros dados da realidade, não para outros dados, quer dizer, não para os dados que a frase informou para a gente. Tá beleza? Tranquilo? Então, é assim que a gente está resolvendo esses exercícios e inicialmente é assim que a gente tem que ter, porque senão a gente extrapola o texto e o exercício aqui é de não extrapolar o texto. Beleza? Vamos lá para a próxima frase? Próxima frase diz: separe um pouco de tempo todos os dias para aprender. Bom, isso aqui é uma recomendação, né? Tá mandando pessoas separarem um pouco de tempo todos os dias para aprender alguma coisa. Tá, beleza. Se ele está dando essa recomendação, se ele precisa, se o autor desse texto considera que é necessário dar essa recomendação para pessoas separarem um pouco de tempo todos os dias, né, rigorosamente todos os dias para aprender alguma coisa, é porque existem só pessoas que já fazem isso? Não. Há quem não faça isso. Então você já raciocinou o que tinha que ser raciocinado se você fez esse mesmo raciocínio, né? Então qual é o pressuposto? O pressuposto é que há gente ou há quem não separe um pouco de tempo todos os dias para aprender algo. Para aprender algo. Né? Se é necessário você dar essa informação, é porque você está acreditando, porque você acredita num pré, né? Num antes. Qual é esse antes? Que é o oposto disso aí. Né? Que tem gente que não separa tempo para aprender. Né? Fica só viajando na maionese o tempo todo. Tá claro isso? Tá? Então, esse é o pré dessa frase aí. Esse é o pré-suposto, essa inferência correta possível até então. O que essa pessoa vai aprender, escolher aprender, se é ciências, se é história, geografia, culinária, né? Se é tricô, crochê, se é como se grava vídeo, como se atua na internet, como é que vende na internet, como é que compra na internet, como é que viaja para o exterior, como é que aprende outro idioma, né? Como é que faz uma roupa, não importa, tá? É aprender alguma coisa aí, tá? Se é como é que aprende a ser agricultor, aí não importa mesmo, tranquilo? Aí não vem ao caso porque o texto não fala disso, não é para a gente chegar a tanto, tá legal? Vamos lá para a frase 13, então? Frase 13. Frase 13 diz o seguinte: Joaquim desamassou a lata de leite em pó. Desamassou a lata de leite em pó. Vamos lá? Bom, essa é a nossa frasezinha aí. Vamos ver qual é a inferência correta possível aí. Qual é o pré que autoriza essa frase a ser dita. Se ele desamassou a lata, é porque a lata estava amassada. Porque se ela nunca tivesse amassada, não daria para desamassar. Concorda? Certo? Então, vamos lá.
anotando o que você já raciocinou. A lata de leite em pó que estava com Joaquim estava amassada. Certo? Tranquilo? Você vai falar só isso? Só isso, ué. Quer mais o quê? Frase é curtinha, pouca informação, né? Eu só posso desamassar o que está amassado. É o único pré que eu tenho que pensar. Se o leite pó era de boa qualidade, se era integral, desnatado, se não era, né? Se era leite pó para criança, se não era para criança, se era para adulto, se era para velhinho. Né? Qual era a marca do leite em pó? Não faço a menor ideia. O texto não me permite pensar isso, tá? Se era de boa qualidade, má qualidade, isso é o de menos, tá? Você vai pensar aí à vontade, mas é o de menos porque, na verdade, você não tem nem por que pensar isso segundo o texto que você leu. Tá claro isso? Outra coisa, o Joaquim era o dono do leite em pó? Também não dá para dizer. Né? Eu sei que ele pegou a lata e desamassou. De quem era a lata, se era dele, se era da irmã, da esposa, da avó, da mãe, né, do mercado, não sei, não faço a menor ideia. Tá? Nem eu, nem você. Tá? A gente não tem como afirmar de quem era a lata também. Tá? Não posso falar que ele desamassou a lata dele, a lata de pó dele. Não sei se é dele. Sei que estava com ele. Tá? Sei que ele pegou e desamassou. Tranquilo? Tá entendendo o raciocínio? De quanto limitado a gente fica de acordo com o que o texto nos dá? Ou o que a gente fica que a gente tem que ficar, né? A gente é obrigado a ficar, tá? Não adianta ficar pensando mil coisas aí que o texto não está dizendo, tá? Então o exercício aqui é de segurar o freio, na verdade é isso, tá? É muito mais de segurar o freio com relação ao viajar aí no que a frase permite pensar. Tá tranquilo? Né? Vamos lá, frase 14. Mais o meu programa está ganhando da concorrência. Bom, aqui é alguém falando que o programa dela, de repente a Patrícia Bravanel, ou outro alguém, né? Programa de rádio, não sei, um outro programa, né? Está como líder de audiência. Se está como líder, quantos estão concorrendo? Quantos são a concorrência? Pelo menos mais um. Né? Eu sei se são 3, 4, 5, 20, 1 milhão de concorrentes? Não sei. Né? 7 concorrentes? Não sei. Né? Nem eu nem sabemos. Sabemos que tem uma concorrência de pelo menos mais um programa, né? E que esse outro programa está em que posição? Primeiro lugar? Não. Joia? Está em segundo ou terceiro, se tiver 3. Tá claro isso? Então a gente já pensou que é possível ser pensado. Como é que a gente vai anotar isso? Existe pelo menos mais um programa que não é líder da concorrência. Não é o líder, tanto faz. Tá? Então é isso que a gente tinha para pensar e só isso. Tinha que ficar limitado a isso. Tá? Tem pelo menos mais um programa.
né? Se tinha pelo menos mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 7, mais 20, mais 15, não sei, não sei, não sei. Nem eu, nem você, nem você, nem você, tá? É isso que você tem que se ligar, beleza? Porque viajar na maionese é fácil, mas tem que segurar a onda se o texto não permite pensar isso. Tranquilo? Belezinha? Então vamos lá para a próxima. A próxima diz: você não precisa passar 6 horas por dia decorando livros de gramática. Isso é, estudando livros de português, memorizando livros de português, tá? Mas vamos lá, o que a gente tem que pensar aqui sobre inferência mínima correta possível acerca desse texto, né? Se alguém chega para você e fala assim, ó, você não precisa, né, tá aí estudando 6 horas por dia, né, decorando, memorizando um livro de gramática, um livro de português, com regras de português, de língua portuguesa, né? Se alguém chega para você e fala que você não precisa, é porque você está estudando 6 horas por dia, você está memorizando durante 6 horas por dia um livro de gramática? Sim, né? Então, tá aí o raciocínio, né? Há quem, ou há pessoas, ou há gente, né? Tanto faz, fique decorando, isso é, memorizando vou botar livros de gramática, vou botar gramática direto, gramáticas, por quanto tempo que ele fala aqui no texto? 6 horas, né? Então a gente bota durante 6 horas por dia, tá? Essa é a inferência correta, é o pressuposto desse texto aí. É o pré que tem que existir antes para que alguém venha dizer essa frase para um outro alguém, né? Porque se eu não fico lá memorizando, né, tentando memorizar, tentando decorar um livro de gramática durante 6 horas por dia, por que a pessoa vai dizer essa frase para mim? Não faz sentido, ela vai estar maluca. Tá claro isso? Se eu não estudo nada, ou se eu estudo só uma horinha, ou se eu estudo uma horinha, mas sem tentar memorizar, faço outro tipo de estudo, e alguém vem falar essa frase para mim, essa frase não faz o menor sentido para mim, né? Ela não corresponde à verdade dos fatos. Eu não faço isso, eu não fico tentando memorizar nada, nenhuma gramática, muito menos 6 horas por dia. Tá claro isso? Então, para que essa frase seja verdadeira, faça sentido, corresponda a uma realidade possível, o mínimo necessário é que tem gente que tenta fazer isso. Tá legal? Tranquilo? Vamos lá para 16? Indo para a frase 16. Frase 16 diz o seguinte: veja o tempo que você realmente tem. Vamos lá. Se alguém chega para você e fala essa frase, veja o tempo que você realmente tem, é porque você está observando direitinho o tempo, está controlando ele, está se relacionando bem com ele, não está gastando ele demais, não está se atrapalhando com eles, não está conseguindo, né, com isso ficar sem fazer as coisas que tinha que fazer no tempo que você tem? Significa, né? Então, se alguém te dá esse alô, te dá esse recado em cima dessa frase aí 16, veja o tempo que você realmente tem, é porque a pessoa com quem está se falando
não está lidando de maneira adequada, agradável, razoável, né, com o tempo que ela teria para administrar para ela, certo? Então é isso que a gente tem aqui para pensar. Então há quem não administre há quem não administre adequadamente, adequadamente, de maneira adequada, de maneira organizada, sei lá o que, né? O seu próprio tempo. Seja lá o dia inteiro ou parte do dia que tinha para fazer tal coisa e por aí vai, tá? O seu próprio tempo. Ou há quem seja desorganizado com o próprio tempo. Também poderia ser essa a forma de escrever essa inferência aí, tá? Há quem não administre adequadamente o seu próprio tempo, ou há quem seja desorganizado com o seu próprio tempo, tá? Tanto faz aí, um raciocínio e o outro aí são equivalentes, não tem problema, tá? Mas tem que ser, o entendimento tem que ser em cima disso, tá? Aqui eu estou botando, é claro, modelos de resposta, né? Mas uma alteração ou outra, desde que mantenha o entendimento aí, tá valendo, tá? Não é para ser uma frase rígida, não. Mudar uma palavra ou outra, mas que diga a mesma coisa, mudar a ordem aí, de repente, da informação, mas que diz a mesma coisa, tá tudo tranquilo. Tá joia? Se você tentou responder antes de mim, por exemplo, tá? Tranquilidade? Vamos lá para 17? Frase 17. Frase 17 diz: você não limita você não limita a forma como você recebe informação. Bom, essa aí é a frase 17. Olhando para ela e vendo o que é possível pensar, qual é o pré dessa frase. Se alguém chega para você, vamos simular a situação sempre, tá? Se alguém chega para você e fala assim, ó, você não limita a forma como você recebe informação não, cara. Né? A informação vem vindo, vem vindo, vem vindo. Não dá para ter esse controle. Não dá para você limitar assim. A gente até pensa às vezes que limita, mas não limita não. Certo? Então, essa é a situação que você tem que pensar. Então, se ele está dizendo para alguém, ó, você não limita a forma como você recebe informação, nem a forma, nem a quantidade, né? Se for o caso, aqui no caso ele está falando da forma, né? Então, esse recado está sendo dado para quem acha que dê para limitar a forma. Né? Às vezes a forma é agradável, às vezes não é agradável. Né? Às vezes é adequada, às vezes não é. Mas a informação vai chegar de qualquer forma, de qualquer maneira. Né? De uma maneira que você goste, que você aprecie ou não. Tá beleza? Então já pensamos o que é para pensar. Como é que a gente anota isso? A gente pode anotar assim, ó. Tem gente. Você podia começar com a quem também. Vamos só dar uma variadinha aqui, ó. Tem gente que pensa que é possível limitar, ou seja, controlar a maneira, a forma tem a ver com maneira, como ela recebe informação ou como a informação vai chegar.
até ela. Tem gente que pensa que é possível limitar ou controlar a maneira como a informação vai chegar até ela ou como ela recebe a informação. Beleza? Tranquilo? Então, esse era o pressuposto, essa era a inferência correta acerca da frase 17. Na paz, belezinha? Já deu para entender o jogo? Já, né? Se você fez ainda os 10 exercícios anteriores, lá do outro vídeo, já tá dando para ficar um pouquinho treinado. E aí, na hora de interpretar texto, é claro, você vai ter mais informações, mas não vai extrapolar as informações do texto. Tá? Beleza? Tranquilidade? Vamos lá, frase 18? Frase 18 diz o seguinte: não faz sentido aprender uma língua, um idioma, né? Se você não for usá-la. Então vamos lá simular a situação para você entender a cena e entender qual seria o pré dessa cena aí, dessa situação. Se alguém chega e te diz uma frase como essa, vamos supor que você está lá estudando uma língua, né? Mas não pretende usar, né? Aí a pessoa chega e fala para você, não faz sentido, cara, você está aí estudando uma língua e você não pretende usar essa língua em lugar nenhum, certo? Então, se ele diz essa frase aí, considerando ela ser verdadeira, para uma pessoa que faz isso, estuda uma língua para não usar em lugar nenhum, é porque existe gente desse tipo, certo? Então de novo, há quem ache que faz sentido aprender ou estudar um idioma mesmo que não venha a usá-lo. A usar esse idioma. Tá claro isso? Tá? Então tem gente que acha que faz sentido. E o cara tá dando uma recomendação. Não faz sentido você fazer isso. Mas a pessoa está estudando porque ela acha que faz sentido. Tá? Então o pré que tem que existir é você entender que tem gente que vai estudar mesmo, né, sem uma língua, mesmo sem perspectiva de uso, e acha que isso faz sentido, sei lá, quer aprender mais porque quer aprender mais e acabou, e fim de papo, independente de vir a falar essa língua com alguém. Tá legal? Vem bater papo, sei lá, tá aprendendo inglês, vem bater papo em inglês com outro alguém, ou usar para traduzir livros, fazer leituras em inglês. Tem gente que estuda independente de ler livros em inglês, ou conversar com alguém em inglês, ou assistir filme em inglês, séries, etc. Documentários e por aí vai. Tá? Vamos lá para a frase 19? Sim? Frase 19. A frase 19 diz: é preciso é preciso, melhor, é necessário trabalhar duro, trabalhar duro e se comprometer.
e se comprometer. Vamos lá. Visualizando a cena também, uma situação para você entender qual é o pré dessa frase. Se alguém chega para você e fala assim, ó, ô parceiro, é necessário trabalhar duro e se comprometer. É porque você está trabalhando duro? Você está comprometido? Não. Certamente não. Porque se você já estivesse trabalhando duro e tivesse já comprometido, ninguém ia te dar esse valor. Não precisa. Né? Agora, se você está ralando lá duro, né? Está comprometido com a parada, com o trabalho, com a tarefa, né? Qualquer coisa, tá? Pode ser tarefa caseira, tanto faz, né? Emprego ou não. Pode ser emprego ou não. E você já está lá trabalhando duro, está comprometido com o que está fazendo, ninguém vai te dar esse valor, cara. Né? Então vamos lá. Há quem não considere necessário trabalhar duro, trabalhar duro e se comprometer. Sim? Beleza? Joia? É quase que uma cópia da parte da frase, é quase que uma cópia. Por quê? Porque a gente não pode extrapolar isso aí. Né? Eu não sei que tipo de trabalho é esse. Posso pensar isso? Né? Se é um bom trabalho, se é um mau trabalho, se é trabalho caseiro, se é trabalho, se é emprego formal com carteira assinada. Eu não sei de nada disso. Tá? Se for trabalho formal, se paga muito, se paga pouco, se é uma tarefa burocrática, se é uma tarefa braçal. Não sei, né? Se é uma tarefa escritório, intelectual. Não sei, cara, não sei nada. O texto não diz. Então, se o texto não diz, eu seguro a onda, tá? É assim que a gente tem que fazer. A gente segura a onda do raciocínio aí, das viagens que a gente poderia pensar em fazer. Tá maneiro? E vamos lá para a frase 20. Frase 20 diz: Não importa, não importa se você não entende as coisas imediatamente. Bom, vamos lá. Imagina a cena de alguém chegando e falando isso para você. Pô, cara, não importa isso se você não entende as coisas imediatamente. É porque você está querendo ou não entender as coisas imediatamente. Se você acha importante ou não entender as coisas imediatamente. É porque você acha, porque você está tentando o tempo todo entender as coisas o mais rápido possível. Né? Então, quando se diz essa frase, você já entendeu qual é o pré dessa frase. Né? Do porquê existir a necessidade de alguém virar e falar uma frase dessa pra gente. Tá claro isso? Tá? Então agora é só anotar o raciocínio que a gente fez. Visualizou a cena de alguém falando com você e fingindo que você é um cara que está aí, né, tentando toda hora entender as coisas o mais rápido possível, para de repente não ser passado de bobo, não ser passado para trás, ou porque gosta de ser o primeiro a saber das coisas, não importa aí o motivo. Tá claro isso? Mas vai ter aí, no mínimo, você tendo que pensar que você seria uma pessoa que estaria o tempo todo tentando entender as coisas o mais rápido possível. Só que aí o cara disse, não importa. Né? Isso significa que você dá importância a isso, você daria importância a isso. Então, anotando, né? Anotando. Tem gente que considera importante entender as coisas de modo imediato.
Isso é, na hora em que a parada acontece. Né? Beleza? Sim? Tranquilo? Então, é esse o entendimento. É o mínimo necessário que você tem para pensar. E o que o texto te permite pensar. Tá? Qualquer coisa além disso é extrapolar o texto, extrapolar o que esse textinho aí deu. Tá? Mas não se esqueça, na hora de uma interpretação de texto, com parágrafos, outras informações, olhe para as outras, sem extrapolar as informações que o texto vai estar te dando nas outras frases. Lá dentro do parágrafo, dentro dos parágrafos de um texto. Tá maneiro? Foi, belezinha? Bom, fizemos aí mais 10 frases e por hora é isso aí. Valeu? Fui!